Capela Virtual Audiolivros Católicos apresenta livro O Manuscrito do Purgatório, de Dom Ascânio Brandão. Dando continuidade ao outro vídeo, vale a pena você ver todos os vídeos anteriores. Página 48. O padre tem razão quando vos diz que não podeis procurar senão a vontade de Deus em tudo o que fazeis. Será para vós felicidade ver a vontade de Deus em tudo o que acontece, sofrimentos ou alegrias. Tudo vem igualmente de Jesus. Sede muito boa, 2 vezes boa, para dar prazer a Jesus, que é tão bom para convosco. Tende sempre os olhos da alma abertos para Ele, a fim de prevenir o menor dos seus desejos. Ide mesmo adiante, a fim de lhe dar prazer. A inglesa que se afogou junto do Monte São Miguel foi diretamente para o céu. Teve ela a contrição necessária no momento da morte e, ao mesmo tempo, o batismo de desejo. Tudo aconteceu por intercessão de São Miguel. Feliz naufrágio. Pio IX foi direto para o céu. Seu purgatório estava já feito na terra. Como sabeis que MP foi direto para o céu, pois não a vistes passar pelo purgatório? Pergunta a irmã. A resposta da alma. Deus me revelou, e Ele também, por pura bondade, permite que eu saiba o que vós me pedis, quando eu não ouvi ou não percebi por mim mesmo. A justiça de Deus nos retém no purgatório, é verdade, e nós o merecemos. Mas crede que a sua misericórdia e seu coração paterno não nos deixam lá sem nenhuma consolação. Desejamos muito nossa união com Deus, mas Ele não a deseja menos do que nós. Na terra, Ele se comunica de uma maneira íntima a certas almas e se compraz em lhe desvendar seus segredos. As almas que lhe são agradáveis são as que, no seu modo de proceder, não vivem e não respiram senão por Jesus, e só procuram agradá-lo. No purgatório há muitas almas bem culpadas, mas arrependidas, e não obstante as faltas que ainda têm a expiar, estão confirmadas em graça e não podem mais pecar. São perfeitas, pois bem, à medida e na proporção que uma alma se purifica no lugar da expiação, compreende melhor a Deus. Ou Deus e ela se compreendem melhor. Sei, entretanto, se verem, porque então não haveria mais purgatório. Sim, nós não conhecemos a Deus mais do que quando aí na terra. Nossas penas, nosso martírio não seriam tão poderoso, nosso martírio tão cruel. O que faz nosso principal tormento é a ausência daquele único objeto de nossos longos anos de desejos. A irmã pergunta: e quando uma alma é destinada a ter uma mais bela coroa no céu, não tem também no purgatório mais graça do que a outra? A resposta da alma: sim. Quanto mais uma alma está destinada a ocupar um lugar mais elevado no céu, também os seus conhecimentos são mais extensos e a sua união mais íntima com ele no lugar da expiação. Tudo aqui é proporcionado ao mérito. A irmã pergunta: os 3 amigos de VP estão no céu há muito tempo? Pois bem, que é feito das orações que se fizeram por eles? Resposta da alma: as pessoas que estão no céu e pelas quais rezam na terra podem dispor dessas orações pelas almas que desejem aplicá-las. É uma lembrança bem doce para as almas do outro mundo,
ver que os parentes e os amigos não a esqueceram na terra, embora não tenham mais necessidades de orações, e em retribuição não são elas ingratas. Os juízos de Deus são bem diferentes dos da terra. Ele olha para o temperamento, o caráter, o que se faz, o que se fez por leviandade ou por pura malícia. Conhece o fundo dos corações. Não lhe é difícil ver o que nele se passa. Jesus é muito bom, sim, mas é muito justo também. E a irmã pergunta: que distância há entre a terra que habitamos e o purgatório? Resposta: o purgatório está no centro do globo da terra. A terra mesma não é um purgatório? Entre as pessoas que nela moram, umas aí fazem o seu purgatório inteiramente pela penitência voluntária ou aceita. Essas, depois da morte, vão diretamente para o céu. Outras começam o purgatório na terra, porque a terra é um lugar de sofrimento, mas essas almas não têm bastante generosidade. Vão acabar o seu purgatório da terra no purgatório real. A irmã pergunta: as mortes repentinas são uma justiça ou uma misericórdia de Deus? Resposta da alma: esta espécie de morte às vezes são justiça e outras misericórdias de Deus. Quando uma alma tem o temor de Deus e Deus sabe que ela está preparada para comparecer diante dele, para lhe poupar os horrores da angústia que poderia ter nos últimos momentos, Deus a retira desse mundo com uma morte repentina. Às vezes também Deus toma essas almas por justiça. Não ficam de todo perdidas, mas sem os últimos sacramentos, ou recebendo-os às pressas, sem estarem preparadas para a última viagem. Seu purgatório é bem mais doloroso e se prolonga muito. Outros encheram a medida de seus crimes, abafaram a voz de todas as graças divinas, e Deus as tira da terra, a fim de que não excitem mais a vingança divina. A irmã pergunta: o fogo do purgatório é um fogo como o da terra? A resposta da alma: sim, como essa diferença, que o fogo do purgatório é uma purificação da justiça divina de Deus, e o da terra é bem doce comparado com o do purgatório. É uma sombra junto dos grandes braseiros da divina justiça. Como uma alma pode se queimar? Perguntou a irmã. Resposta: por uma justa permissão de Deus. A alma foi verdadeiramente culpada, pois o corpo nada mais fez para obedecê-la. Que malícia tem um corpo morto? A alma sofre como se ela tivesse corpo para sofrer. Dizei-me, o que se passa na agonia e depois? A alma encontra luz nas trevas? Sob que forma se pronuncia a sentença? Resposta: eu não tive agonia, como bem sabeis, mas eu posso vos dizer que no último momento decisivo, o demônio emprega toda a sua raiva em torno dos agonizantes. Deus, para dar mais mérito às almas, permite que elas sofram as últimas provas nesses últimos combates, sobretudo as almas fortes e generosas, a fim de que tenham um lugar mais belo no céu. Muitas vezes, no fim da vida, naqueles transes da morte, naquelas lutas terríveis contra os anjos das trevas, foste testemunhas disto, disse a alma para a irmã, né? Saem elas vitoriosas. Deus não permite que uma alma que lhe foi dedicada na vida pereça nesses últimos momentos.
As pessoas que amaram a Santíssima Virgem e a invocaram toda a vida recebem dela muitas graças nas últimas lutas. Acontece o mesmo para as que foram devotas de São José e de São Miguel, ou de algum santo. Nesta hora, então, é que a gente é muito feliz por ter um intercessor junto de Deus, nesse momento penoso. Há almas que morrem tranquilas, sem nada experimentarem do que acabo de dizer. Deus tem seus desígnios em tudo. Faz ou permite tudo para o bem particular de cada um. Como hei de vos descrever o que se passa depois da agonia, não é possível compreender o que se passa então. Vou procurar explicar da melhor maneira que puder. A alma, ao deixar o corpo, se encontra toda tomada, toda investida, se assim posso me exprimir, de Deus. Ela se encontra numa tal claridade que num instante percebe toda a sua vida e o que ela mereceu. É o meio desta visão clara que se pronuncia sua sentença. Se é uma alma culpada e por conseguinte merece o purgatório como eu, ela fica de tal maneira esmagada sobre o peso de suas faltas que ficam para apagar, que ela, por si mesma, se atira no purgatório. A alma vê o bom Deus, mas está aniquilada da sua sentença. E só então que a gente compreende o bom Deus, o seu grande amor pelas almas, e que desgraça é o pecado aos olhos da majestade divina. Eu vi também meu anjo da guarda, para vos dar a entender como é que São Miguel leva as almas para o purgatório, porque uma alma não se leva. Eu vos digo que é nesse sentido que ele está presente na execução da sentença. Tudo quanto se passa no outro mundo é mistério para o vosso. Essas perguntas, meus irmãos, é um diálogo, né? Se você está acompanhando o livro desde o começo, é um diálogo entre a irmã IMDC, que é uma irmã de um convento, e uma alma de uma irmã que Deus permitiu, que está padecendo no purgatório, que permitiu aparecer para essa irmã, e elas travam ali um diálogo. E aí, esse momento do livro agora que nós estamos vivendo, são perguntas que a irmã viva faz para a irmã morta. Então é muito bom para a gente conseguir entender. Como é um texto aprovado pela igreja, nós conseguimos entender muita coisa e também nos emendar para procurarmos ter uma vida correta e também rezar pela alma dos que padecem no purgatório, aqueles que nós amamos também. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe o seu vídeo nos grupos católicos que você participa e não deixe de deixar o seu like também. Deus te abençoe e viva Cristo Rei!